Olá, aqui é Márcio Alfredo. Hoje estaremos falando mais um vídeo a respeito da Bíblia Sagrada, de um estudo a respeito do livro da Bíblia Sagrada. E hoje estaremos falando sobre a estrutura da Bíblia. Este conhecimento é muito importante para aquelas pessoas que gostam de estudar as Sagradas Escrituras, porque fica muito mais fácil a compreensão quando você conhece essa estrutura. A Bíblia ela não está classificada em ordem cronológica, mas sim por assunto. Então é muito importante você conhecer essa classificação dos assuntos. É exatamente sobre isso que estaremos falando hoje. E lembrando que parte deste conteúdo está inserido no e-book Conhecendo a Origem da Bíblia, pelo qual você poderá fazer o download aqui embaixo na descrição do vídeo gratuitamente, aonde também abordamos este assunto. E antes de entrarmos no estudo a respeito da estrutura da Bíblia, quero te pedir, inscreva no nosso canal, para você estar recebendo todos os conteúdos que estaremos postando aqui no canal. Então vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Neste momento estaremos falando a respeito da estrutura da Bíblia. No vídeo anterior estivemos falando sobre o que é a Bíblia. Bem, a classificação dos livros da Bíblia, ela não estão em ordem cronológica, mas a Bíblia Sagrada ela está dividida por assunto. É muito importante ter em mente isso para não haver nenhuma confusão no aprendizado da Palavra de Deus. Então vamos à classificação dos livros da Bíblia. Como já foi dito no vídeo anterior, a Bíblia ela contém 66 livros, está dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Então vamos falar inicialmente sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento estão divididos em 4 classes diferentes, que é a lei, história, profecia e poesia. Então vamos falar um pouco de cada uma dessas classes. Vamos começar falando do Pentateuco, que refere os livros da lei. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O nome que foi dado para esses 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, é a palavra de origem grega, que significa 5 volumes. Os judeus também chamam de lei, de Torá. O Pentateuco ele começa com a criação do mundo e vai até a morte de Moisés. Agora vamos para a segunda classificação de livros, que são os livros históricos. Os livros históricos eles contêm a história do povo de Israel. Ele conta a história de Israel desde a sua entrada de Canaã, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, segundo alguns estudiosos da Bíblia, e vai até a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E esses livros elas dão uma continuidade na história juntamente com os seus heróis. Então estes são os livros históricos. Então vamos lá. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, totalizando o número de 12 livros. Agora vamos falar da terceira classificação de livros,
do Antigo Testamento, que são os livros poéticos. Os livros poéticos são livros que são assim chamados por causa do conteúdo, que na sua grande parte ou maior parte deles estão em formato de poesia. E naquela época era bem popular ali no Oriente. Então vamos aos 5 livros poéticos, que são o livro Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E agora, quarta classificação de livros do Antigo Testamento, que são conhecidos como livros proféticos. Os livros proféticos são ao todo 17 livros, porém estão subdivididos em 2 partes. A primeira parte são os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são 5 livros e os profetas menores são 12 livros. Isso não quer dizer que os que são conhecidos como profetas maiores são melhores do que os profetas menores. O que faz classificar em serem maiores ou menores estão conhecidos por causa do seu conteúdo literário e a quantidade de volume que eles escreveram. Então vamos lá aos profetas maiores. Profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são 12, são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Com isso estamos fechando o Velho Testamento, 39 livros do Velho Testamento, que foram Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos. Agora vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma coleção de 27 livros e cartas escritos num período de 50 anos. Bem, os 27 livros também são divididos em 4 classes diferentes, que é biografia, história, epístolas e profecia. Então vamos começar com os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os Evangelhos. Os Evangelhos, eles contam a história da vida, do ministério terreno de Jesus, registram-se os acontecimentos, os milagres, fala da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Então, os Evangelhos, eles são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora vou falar da história, que é o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o 5º livro do Novo Testamento e é o livro que conta a história do cristianismo. É o livro que conta sobre a inauguração da igreja. Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. É o livro que é a história do cristianismo, desde a sua ascensão de Cristo até o início do ministério de Paulo em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos, ele abrange os 30 primeiros anos da história da igreja. Ele menciona nada menos do que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade muito grande de membros e de pessoas ligadas ao governo com seus títulos precisos. Então, resumindo, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que conta a história do início da igreja.
Agora, na terceira classificação de livros do Novo Testamento, nós temos as epístolas ou cartas. São 21 epístolas. São assim chamadas porque elas foram cartas escritas por apóstolos, sendo que 13 dessas cartas são paulinas, quer dizer, foram escritas pelo apóstolo Paulo. As demais são chamadas de epístolas gerais, que tiveram outros autores. E as epístolas, elas vão do livro de Romanos ao livro de Judas. Então vamos aqui classificar as epístolas. Então começa com o livro de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2º, 3º João e Judas. Estas são as epístolas ou cartas que foram escritas pelos apóstolos. E para finalizar, nós temos o último livro, não só do Novo Testamento, mas o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro das revelações, pelo fato de conter profecias, doutrinas reveladas ao autor, que foi João, por Jesus Cristo. E foi escrito, como já disse, por João, e ele estava ali exilado na ilha de Patmos. E o livro de Apocalipse é um livro escatológico. A palavra escatologia, ela quer dizer escatos, ela vem do grego escatos, últimas coisas, mais logia, que quer dizer discurso racional ou estudo. Então escatologia vem escatos mais logia. Escatos significa últimas coisas e logia significa estudo. Então estudo referente às últimas coisas. E neste livro estão inseridas muitas coisas que ainda irão acontecer. Bem, para finalizar o nosso estudo, eu quero deixar uma frase que foi dita por George Washington, uma frase referente à Bíblia, primeiro presidente da história dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: é impossível governar direito o mundo sem Deus e a Bíblia. Espero que este estudo tenha contribuído no seu conhecimento da Palavra de Deus. Nós ainda gravaremos outros vídeos falando sobre a Bíblia Sagrada. Continue conosco, acompanhando, comente aqui na descrição do vídeo. Espero que este estudo tenha acrescentado no seu conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada. Se você quer ter mais conteúdo, acesse o nosso site. Eu vou deixar aqui embaixo: www.conhecermaisdedeus.com.br, e também acesse a nossa página no Facebook, Conhecer Mais de Deus. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. E até o próximo vídeo.